paz, igreja do avivamento! Fique de pé. Estava nesse minuto comentando com a Thaís. A gente olha de cima e vê rostos cansados, rostos tristes, rostos empolgados. Qual o seu mood de hoje? Como que foi a semana, hein, ovelha? Foi dia de... Vocês, como foi o comportamento? Foi tizão, ovelha louca? Eita glória, hoje tem mais ensinamento. Feche os seus olhos. Jesus, nós te agradecemos por mais esta rica oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é ser ovelha em tua casa, em tua presença e em nossa vida. Jesus, nós queremos aprender porque queremos colocar em prática. Tua palavra fala que nós necessitamos praticar em nosso coração tudo que o Senhor tem derramado em nosso meio, através da vida dos nossos pastores e de tantos outros ministros do altar. Então venha estar conosco, abre nossa mente, nosso coração, em nome de Jesus. Tira toda barreira do entendimento, que a gente possa compreender com palavras claras a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, tudo que vem de ti, Jesus, para que a gente venha crescer na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Em alta voz a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará. Não posso acreditar. Se você vê, está aqui, diga: cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és. Declare a bondade do Senhor, que a sua alma esteja jubilante na presença dEle. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz, me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará. Não posso acreditar. Levante suas mãos. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei. Tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim. Com meu coração eu proclamarei: tu és bom, tu és bom. Diga na trilha. Tu és bom, com meu coração, diga, com meu coração eu proclamarei que tu és bom, Jesus. Tu és bom, tu és o nosso
você chegar nesse lugar e sair daqui triste, ou você sair mais triste do que o que você entrou. Aqui é casa de alegria, porque tudo se faz novo. Se você está triste ou cansado, não se preocupe, você vai ser renovado. Aleluia. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já, diga, eu prossigo para o alto. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. Olhe para Jesus, deixe o seu cansaço de lado e seja cheio da alegria do Senhor. Nova criatura, velho homem já passou, tudo que tem é teu Senhor. Deixei o pecado para trás, deixei o pecado para trás, para viver vida de paz. Cristo é a minha paz. Por quê? Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alto. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Só quem entendeu, só quem está cheio da alegria do Senhor vai declarar isso. Deixe o pecado de lado e cante pra Cristo, pra Cristo, pra Cristo. Deixa a timidez de lado e dance pra Cristo, pra Cristo. Dance na presença, pra Cristo. Continuando, ó. Deixa a timidez de lado, pula e pule pra Cristo. Até eu vou pular pra Cristo, pra Cristo. Porque tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, tudo lá atrás, eu prossigo para o alvo. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram, eu prossigo para o alvo. Aleluia. Glória a Deus. Que você continue nesse entendimento, que é para Jesus que nós olhamos. Como ovelhas precisamos ser guiadas apenas pela voz do Mestre, porque Ele é o bom pastor, né? E Ele cuida das suas ovelhas. Quando Ele está em nossa vida, nada nós temos falta. E tudo aquilo que nós não temos, nós somos preenchidos. O Senhor, Ele nos dá. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e lembre de onde o Senhor te tirou. Feche os seus olhos e olhe e recorde de tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Você está em um rebanho lindo, em um lugar onde tem alimento, tem sede, fome. Você é preenchido. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão. Louve em forma de gratidão ao Senhor. Oh, antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Todos os dias Ele tem sido bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo nos eras de Jesus, mas Ele nos trouxe a vida. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Obrigado, Jesus. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas Ele pagou um alto preço. Estamos aqui adorando e exaltando ao Seu nome. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, Teu amor é tão grande, Jesus. Traz luz para a sombra. Ele faz tudo por você, para te encontrar, não importa onde você esteja. Derruba as muralhas, destrói as mentiras. Ele quebra todas as barreiras para te encontrar, filho. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras. Ele traz luz em meio à escuridão, diga. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Ele te traz pra perto dele, não importa onde você estiver. Derruba a muralha, Destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, inexplicável amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, não merecemos tamanho amor. Se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não importa onde você tenha fugido, não importa pra onde você tenha fugido, o Senhor, Ele vai te buscar. Ele te traz pra perto dele. Ele te dá as vestes novas, Ele faz tudo novo. Ele traz luz em meio à escuridão. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar.
Ele quebra toda barreira, derruba as muralhas, destrói, Ele destrói todo o pecado pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha. Ele vai atrás de você, filho. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante. Não há amor igual ao teu, Jesus. Tu és o nosso pastor. 99 não posso comprá-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aplauda esse Deus tremendo. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Glória a Deus, estamos aqui mais um dia, todos reunidos. E eu creio que Deus vai falar ainda mais no seu coração, amém? Estamos aqui, né, mais um dia na conferência, né? Geração Ovelha. Quem é ovelha aí? Somos ovelha, né? Ovelha, todos os dias estamos sendo ensinados aqui, aprendendo, né, o que é ser ovelha. Amém? Obrigado, Josué. Deus te honre a cada dia. Meu gordinho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, versículo 9 e 6. Amém? Capítulo 9, versículo 6. Pronto. Vou ler aqui na minha tradução. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E os que semeiam com fartura, também colherá com fartura. Esse é um versículo muito conhecido, né, por nós, que entendemos que aquele que vai ofertar, né, vai semear na casa de Deus, o tamanho que você oferta é o que recebe. Se você plantar pouco, você vai colher pouco, amém? Mas a segunda parte do versículo é o que mais me chamou, é o que mais falou comigo. Vai falar no versículo 10, vai falar assim: e Deus, que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes, e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em oração de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova destes serviços, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Então, glória a Deus por isso. Eu queria que tu deixasse no versículo 10, Gabi, por gentileza. Aqueles que suprem a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Deus, por muitas vezes, te abençoa, para que você não roube na casa do Pai,
para que você não esconda o tesouro. Por muitas vezes Ele te abençoa para você abençoar a sua obra. Aqui é Paulo escrevendo para a sua igreja, a igreja de Corinto, ensinando que Deus está usando para que você ajude a obra de Deus. Amém? E Paulo falava, Deus está te honrando para que você plante na casa de Deus, para que você futuramente colha, né? Receba a sua colheita. E Deus, você fazendo isso, Deus multiplicará a sua semente. Deus vai te dar ainda mais, pela tua generosidade, pela sua obediência. Deus é assim até hoje, amém? Ele é assim comigo e é assim com você. Ele te abençoa para que você abençoe outras pessoas. Ele te usa para você ajudar outras pessoas. Amém? No versículo 13, ele vai falar: na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência das confissões que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que vocês contribuem para eles e para todos. Então glorificamos quando isso acontece, exaltamos o nome de Deus, porque Ele é fiel, amém? Eu creio que quando você faz sacrifício aqui no altar, quando você planta aqui no altar, Deus te honra. Porque é como aquele nosso amigo Jorge fala, né? Deus não é homem para mentir. É como é, pastor? É, isso mesmo. Eu não sei. Mas eu só sei que Ele não é mentiroso, amém? Quando Ele tem uma promessa na sua vida, Ele quer cumprir. Ele quer te honrar. Mas para que isso aconteça, você deve andar sobre a obediência dEle. Você deve ser fiel a Ele. Amém? Eu queria que vocês ficassem de pé, colocassem a sua semente, há pouco, há muito. Mas eu quero dizer que Deus vai amar a bênção na sua vida, amém? E na próxima vez que você vir, você vai trazer o dobro. Porque Deus, Ele é fiel, amém? Eu queria que vocês fechassem os olhos, colocassem a sua semente em sua mão. Então, Senhor, meu Deus, meu Pai, viemos aqui no Teu altar, viemos aqui semear, Pai. Pai, com toda a oferta de gratidão para Ti, glorificamos o Teu nome. Senhor Jesus, aquele que não oferta, Senhor, abre portas, Pai, para eles. Que eles possam, Pai, ver a Tua glória, ver o Teu agir. Senhor Jesus, que possamos, Pai, ter um coração de servo, Pai. Possamos servir com obediência a Ti. Possamos plantar aqui com alegria. Que o Senhor possa derramar a bênção em nossas vidas. Que possamos, Pai, testemunhar os grandes feitos por Ti. É isso que eu agradeço pelo Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Pode vir ofertar. Das cinzas luz, sobre as trevas brilhou, das cinzas nos levantou. Não há Deus tão grande como Tu. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. Meu Deus é cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, Ele é mais alto que qualquer outro. Davi tinha essa intimidade, essa excelência de entendimento. A sua mente era aberta e compreendia que Deus era bom. Que enquanto o Senhor o guiasse, que enquanto o Senhor fosse seu pastor, que enquanto o Senhor fosse o seu guia, ele estaria sendo o quê?
Coloca outra tradução, tem? Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Enquanto ele tivesse o Senhor como seu pastor, havia uma promessa sobre a vida de Davi. Se você for recorrer todo esse salmo, ele vai dar todo o entendimento, vai trazer bem detalhado todos os benefícios que nós temos ao sermos direcionados em um rebanho, ao termos um pastor. Aqui ele vai especificar a refrigeração da sua alma e que o Senhor, a garantia que ele tinha de que o Senhor iria lhe guiar nas veredas da justiça. Porque quando nós temos um pastor, nós somos guiados por essa palavra. Nós somos guiados pela justiça de Deus. Jesus, ele não vai vir em terra para nos guiar. Ele vai usar o quê? Diga, pessoas. Jesus vai sempre, em toda a sua trajetória de vida, usar pessoas. Diga, pessoas. Sempre nós seremos instrumentos de Deus na vida de alguém em alguma situação. Se eu for pedir aqui a cada um para dar um testemunho, contar algum momento da sua vida que você estava passando por uma dificuldade, seja ela financeira ou emocional, no trabalho, na família, e Deus usou alguém para que você saísse bem daquela situação. Quem já passou por isso? Todos nós. Então Deus, ele usa pessoas. Nós estamos aqui sendo ministrados como ovelhas para ter o entendimento que Deus, ele levanta sobre a nossa vida um pastor. Diga, um pastor. Se eu sou ovelha, eu tenho um pastor. Nós somos uma geração ovelha, mas nós estamos em meio a uma geração que se diz ser ovelha, mas não tem pastor. É muito contraditório, não? Deus, ele sempre vai usar líderes, vai levantar líderes sobre a nossa vida, vai levantar um pastor sobre a nossa vida, para que a gente tenha essa promessa que Davi estava declarando, ter a nossa alma refrigerada, andar por veredas da justiça, porque Deus colocará pessoas qualificadas para que a gente seja conduzido. Diga amém. Então hoje nós vamos aprender uma ovelha. Pode colocar aí a primeira imagem. Essa ovelha, ela é uma ovelha guia do rebanho. É uma ovelha mestre. Essa ovelha, ela tem como seu título uma ovelha orientadora do rebanho. E que ovelha é essa, pastora? Para quem está escrevendo, escreva aí. Em hebraico, essa ovelha se chama Nahal. Hoje nós vamos aprender sobre a ovelha Nahal. A ovelha líder. A ovelha que traz segurança ao rebanho. Se você for estudar e quando você for em Israel, quando nós formos em Israel, nós vamos ver sempre rebanhos, né? Lá, rebanho é com eles mesmos, né? Então nós vamos ver diversos rebanhos e nesse rebanho, são vários rebanhos de vários tamanhos. Então, um pastor, a gente já aprendeu que no mínimo ele tem que ter 100 ovelhas. Mas nós vamos nos deparar com vários rebanhos de diversos tamanhos. E esses rebanhos, o pastor, ele não vai conseguir dar conta de todos. Então, o que acontece? Vocês estão ouvindo aí? Pode colocar a primeira imagem. Deu certo, não? Então, o que acontece? Esse pastor, ele precisa de ovelhas. E essas ovelhas se chamam Nahal. Ovelhas guias, ovelhas que trazem segurança ao rebanho, ovelhas que conduzem as outras ovelhas a caminhos seguros. Essas ovelhas, elas estão ali com o pastor para conduzir essas ovelhas no caminho que precisam estar. A ovelha Nahal, ela é a ovelha exemplo daquele rebanho. Ela é a ovelha que é destaque naquele rebanho. Ela sempre estará à frente daquelas outras ovelhas, porque elas precisam ser conduzidas. Diga amém. Há um exame nessas ovelhas, o pastor, com o seu cuidado. Todos os momentos essas ovelhas passam por exames e depois de 3 anos, ela ganha uma maturidade. E aí o pastor levanta ela, legitima ela, na nossa linguagem, estou falando na nossa linguagem, né? Para que ela seja a ovelha guia, para que ela seja a ovelha líder daquele rebanho. Então, quando o pastor identifica que ela conquistou a maturidade, por mais ou menos 3 anos, esse é o estudo em que eles fazem. Então, essa ovelha, ela consegue esse destaque
E ela agora se torna a ovelha narral daquele rebanho. Ela se torna ali, todas as ovelhinhas ficam por perto e ela sempre será a que vai guiar aquelas ovelhas para o que elas devem fazer. Chega lá, pastor, tá ansioso. O pastor já quer saber o sim, não é? Calma aí, pastor. Só que a gente para compreender que no mundo irracional há um entendimento. Há um entendimento, há uma educação, há um treinamento no mundo irracional, no mundo dos animais, que eles conseguem compreender. Eles conseguem passar por esse tratamento. Só que quando nós chegamos para tratar com pessoas, para trabalhar com pessoas, a gente consegue ver essa desproporção. Por quê? Porque qual é a função do diabo? É tirar de nós, é arrancar de nós a natureza de ovelha. Porque hoje nós estamos em uma geração, mas será que é uma geração ovelha? Será que é uma geração que está disposta a ser guiada? Será que é uma geração que está disposta a ser liderada? Ou é uma geração que não quer se submeter, que não quer ouvir, que quer sempre estar acima? Então há uma diferença, há uma comparação muito brusca quando eu olho para a ovelha narral, porque ela precisa passar por um tratamento para que ela chegue a liderar. E hoje nós vivemos em uma geração que acha que é ovelha, mas é uma geração que todo mundo quer ser líder, todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser chefe. Todo mundo quer um título sem entender o porquê desse título. E às vezes a gente vê o rebanho sendo devastado, o rebanho sendo ferido. Às vezes a gente vê muita ovelha louca no meio do rebanho. Por quê? Porque são ovelhas que não querem estar debaixo de guia. Não querem estar debaixo de obediência. Nós estamos falando de uma geração que às vezes está em casa e não tem o entendimento de estar nem sobre a autoridade dos seus pais. Então quando elas chegam na igreja, elas veem que na igreja tem que ter uma ordem, tem que ter um líder, tem que ter alguém que fala e os outros fazem, ela acha aquilo absurdo. Nós estamos diante de uma geração que chega no trabalho e acha ruim porque o patrão deu uma ordem. Ah, pastor, eu vou sair daquele trabalho porque o meu patrão manda demais, ele quer que eu faça isso, quer que eu faça aquilo. Mas é o teu patrão, ele está ali, ele é o narral daquela empresa. Ele trabalhou, ele se esforçou, ele se formou e agora ele está ali liderando. Então há um entendimento quebrado, porque no mundo espiritual a ovelha narral ela passa por todo esse treinamento para chegar na maturidade. E nós estamos diante de uma geração que, mais uma vez, eu quero que caia esse entendimento sobre nós. Nós temos que ter esse entendimento que foi ministrado na primeira vez que o pastor falou. Ele falou geração ovelha. E nós precisamos nos avaliar nessa conferência e nos identificarmos se nós somos dessa geração ovelha ou se nós somos apenas dessa geração. Porque se nós somos apenas dessa geração, significa que nós estamos perdendo a nossa identidade. Significa que nós não estamos cumprindo aquilo que Jesus nos deixou. Então o mundo animal, ele consegue proclamar uma ovelha. Por quê? Porque ela se permite ser tratada. Ela se permite ser acompanhada. Ela se permite ser ensinada até que ela guie. Nós estamos diante de uma geração que chega e já quer fazer. Calma. Nós já passamos diversas vezes por situações de chegar às ovelhas que ainda precisam passar por todo um tratamento e chega. Não, pastor, tem que ser assim, pastor. Pastor, se o senhor tem que fazer assim. Pastor, se o senhor fizer assim, é melhor, viu? E a gente olha e diz, Jesus, o que está acontecendo com essa geração? É uma geração que não quer mais se submeter a passar por um tratamento e aprender primeiro. Qual é a maior dificuldade de um pastor entrar na visão celular? É porque ele tem que sentar na cadeira do encontro com Deus. Só que ele tem uma bagagem, ele já vem com uma bagagem. Então, para ele sentar na cadeira, ele acha que a visão quer humilhar ele. Mas, na verdade, é um tratamento para a nossa vida. Para você fazer algo, você precisa primeiro sentar e aprender, e viver, e praticar. E aí, então, você está pronto.
Quando você chega numa empresa, você precisa passar por um treinamento para aprender o que a empresa quer de você, não é assim? E à medida que você vai se especializando, capacitando, se tornando um funcionário mais ágil, a empresa vai vendo suas habilidades. Se naquela empresa tiver oportunidade de crescimento, com certeza você estará apto para fazer uma seleção. Por quê? Porque você já aprendeu todo o processo da empresa. Então, às vezes, a gente chega na igreja e quer viver como alguém que não é de uma geração ovelha. Porque a ovelha, ela se submete a passar por um processo de aprendizagem. Nós precisamos aprender, sentar e dizer: eu quero aprender essa palavra, eu quero saber o que é que passa aqui, eu quero entender o que é o Novo Testamento, o que é o Velho Testamento. Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Nós precisamos aprender de Deus. Nós somos uma geração que falamos de céu, que falamos de arrebatamento, mas não conhecemos o dono daquele lugar. Como é que você quer ir para uma casa que você não conhece o dono? Se nós não temos prazer em nos submeter a aprender essa palavra, a ser tratado por essa palavra, a ser ensinado por essa palavra, o que nós vamos fazer no céu? É um território desconhecido para uma geração que não quer ser ovelha. Porque Jesus vai vir buscar um povo. E esse povo é tão diferente. Por que, pastora, que esse povo é tão diferente? Porque esse povo aprendeu a ser ovelha. E esse povo é eu e esse povo é você. Diga amém e aplauda ao Senhor. Aleluia. A ovelha narral, ela se torna líder, porque além de aprovada, é a ovelha mais próxima do seu pastor. Coloca aí na imagem 2, por favor. A ovelha narral, ela não é líder por qualquer motivo. A ovelha narral, ela passa por um processo. E para ela aprender a liderar, para ela aprender a ser guiada, na verdade, para ela aprender a guiar sem que o pastor esteja por perto, ela passou por todo esse processo, mas além de tudo, ela era uma ovelha próxima ao seu pastor. Porque como é que eu vou aprender se eu não sou próximo de quem eu vou substituir? Como é que eu vou aprender algo? Como é que eu vou crescer e entender e conhecer um rebanho se eu não estou perto de quem pode me ensinar? Como é que você quer ser um médico se você não faz uma faculdade de medicina? Faz sentido para você? Meu sonho é ser médico, pastor, mas eu vou fazer uma faculdade de administração. Como? Lá você vai aprender outra área. Lá você vai aprender outras coisas, outras matérias, outros fundamentos. Se você quer ser médico, você precisa ir para a medicina. Se você quer ser um advogado, você precisa fazer direito. Se você quer ser uma narral, se você quer fazer parte de um rebanho, se você quer conhecer o rebanho de Cristo, a geração ovelha, aquela que vai para o céu, há uma característica: você precisa estar próximo do seu pastor. Ovelha, nós aprendemos na quinta-feira passada. Ovelha não fica longe do pastor. O pastor não consegue ficar longe da ovelha. Bate a saudade. Deixa eu revelar uma coisa para você, não é só você que sente falta não, a gente também sente. Principalmente quando a ovelha está se distanciando. A gente sente na hora. Quando a ovelha começa a dar desculpa, quando a ovelha começa a colocar algumas coisas da sua vida pessoal como justificativa. O pastor, ele conhece a sua ovelha. A gente já identifica que aquela ovelha está querendo se distanciar do aprisco. Está querendo se distanciar do pastor. E isso é um risco. Nós vamos aprender ao longo dessas quintas-feiras o risco que uma ovelha corre estando longe do seu pastor. Então a ovelha narral, a maior característica é essa, ó. As ovelhinhas estão ali comendo, mas as ovelhas narral não. Elas querem estar perto, porque elas sabem que ali há crescimento. Elas sabem que ali há um chamado para a vida delas, há uma diferença. Muitas serão chamadas para ajudar o pastor nesse trabalho tão árduo, nesse trabalho tão desgastante que é cuidar de ovelhas. Então eu quero aqui abrir um parêntese para que a gente reflita em 3 perguntas que você vai responder para você mesmo. A primeira que eu quero te perguntar hoje: qual é o nível de proximidade que você tem com o seu pastor? Ah, pastora, meu pastor é Jesus. O meu também é Jesus. Mas se você não consegue se submeter às autoridades da terra, você não vai se submeter a Deus, que está te vendo, que você não está vendo.
Porque muitas vezes nós, como pessoas, como ovelhas aqui nessa terra, pecamos. E o que a gente faz? Ai, meu Deus, ainda bem que o pastor não viu, ainda bem que ninguém viu. Mas o pastor maior está te vendo, quem está entendendo? Então significa que você não está temendo o pastor maior. É por isso que o pastor maior, Jesus, coloca um pastor na terra para te guiar. É por isso que o pastor maior, Jesus, coloca um líder na tua vida. Porque quando tu peca, tu não está preocupado que o Deus onipresente está contigo. Tu consegue pecar porque tu sabe que não tem ninguém ali presente te vendo. O nosso constrangimento quando peca, eu digo isso não é por ninguém não, por experiência de ninguém não, é pelas minhas mesmo, porque eu também peco todo dia. É porque quando a gente falha, o constrangimento, às vezes não é nem um arrependimento, porque o arrependimento é outro processo. O constrangimento na nossa vida só vem quando a gente sabe que alguém está sabendo. Quem está me entendendo? A gente peca, mas a maioria das vezes o constrangimento ele só acontece quando a gente sabe que alguém viu ou que alguém sabe. Mas naquele momento, Jesus, o pastor maior, já sabe, já viu, já contemplou. É por isso a importância de nós, como geração ovelha, termos a proximidade com o nosso pastor. Então hoje, qual é o seu nível de proximidade com o seu pastor? Segundo, o que motiva você a se aproximar do seu pastor? Você precisa de uma motivação. E qual é a motivação, pastora? Diga: crescimento, alimento. Crescimento, alimento espiritual. Nós precisamos estar motivados. E ainda quando não estamos, se o princípio estiver dentro do nosso coração, a gente procura. Porque a gente sabe, é igual vir para o culto. Eu não estou com vontade, mas eu vou para o culto porque eu sei que eu tenho que ir. Eu sei que para meu espírito eu preciso ir. Quem não quer ir é a minha carne. Não quero ir para a célula, mas eu tenho que ir. O que é isso, pastor? O princípio está instalado no teu coração. Quando o princípio está instalado no teu coração, você não se move pelas tuas emoções. Ai, eu estou cansada, eu estou desgastada, mas eu vou porque eu tenho que ir. Eu sei, o meu espírito sabe que eu tenho que ir. A minha carne, se eu for se mover pela minha carne, eu não faço nada. Então, quando eu me movo dessa forma, fazendo isso, o princípio está instalado no meu coração. Então, quais são as motivações que fazem você se aproximar do seu pastor? Terceiro, quais os interesses pessoais e ministeriais que movem você para estar perto do teu pastor? Você precisa ter interesses ministeriais, você precisa ter interesses pessoais para estar próximo do teu pastor. Ovelha distante de pastor está longe do aprisco, está se afastando. E quando perceber, talvez seja tarde demais. Talvez seja aquela ovelha que se perdeu na parábola. Porque a ovelha não tem uma boa visão. A ovelha não tem uma boa audição. A ovelha a todo instante está sendo atacada por bichos. E se ela não tiver num tratamento intenso, perto do seu pastor, sendo alimentado pela palavra, sendo alimentado pelo princípio, essa ovelha ela tem uma probabilidade muito grande de se perder. É uma realidade. É por isso que Jesus nos compara com ovelhas. Olha para o teu irmão e diz assim: ei, ovelha, está próximo do pastor? Cuidado. Eu sei, o pastor está dizendo, eu também sei. Gente, é algo tão espiritual que pastor não consegue ficar sem ovelha. Diante de Deus, eu estou no altar do Senhor. No dia que meu celular não chega uma mensagem, eu fico deprimida. Eu digo, vale, meu Deus, ninguém me ligou, ninguém mandou mensagem, ninguém pediu oração, ninguém falou nenhum problema, ninguém me chamou para tomar café. Rapaz, Senhor, que dia mau. Pastor gosta de estar perto de ovelha, gera essa dependência, é espiritual na nossa vida. Há uma dependência no nosso coração. Eu já amanheço o dia, depois das minhas responsabilidades, já olhando.
Chegou nenhuma mensagem. Aí o celular acende, aí eu olho. Não é ovelha não, é grupo. Aí quando não vem mensagem de ovelha, eu vou nos grupos. Rapaz, eu quero saber, só os grupos estão se movimentando, ninguém mandou pra mim no privado nada. Aí olha, aí reage a alguma foto, ou então alguém posta alguma coisa, eu vou lá e comento no privado. Ficar atiçando as ovelhinhas pra falar comigo. Porque faz parte do nosso ministério. Pastor sente falta. A ovelha tem que estar assim, ó, pertinho. Nós vamos já entender melhor porque que às vezes a ovelha não fica perto. O líder narral é a ovelha com mais proximidade do seu pastor. Porque como é que você quer ser um líder distante do seu pastor? Como é que existe um líder distante do pastor? Como é que ele vai receber a orientação? Como é que ele vai saber como é que direciona aquelas ovelhas? Como é que ele vai saber como conduzir? Como é que ele vai saber para onde ir? Se quem dá a direção do caminho é o pastor? Como pode existir um líder que é distante do seu pastor? Como pode existir uma ovelha narral distante do seu pastor? É uma matemática que não fecha, que não combina, que não vai dar um resultado bom. Diga misericórdia. Quem quer ser líder tem que aprender a se submeter. E é uma dificuldade nessa geração grande. Porque às vezes a gente está discipulando jovens. E muitas vezes tem jovens que as suas maiores dificuldades é em obedecer. E é um perigo. Porque essa juventude, ela tende a ser uma juventude que não faz parte de uma geração ovelha. Deixa eu te dizer uma coisa. Lá na escola de líderes, esse ano não deu pra gente fazer, mas em janeiro, em nome de Jesus, a gente vai começar um módulo 1 e 2, diga amém. A gente aprende sobre personalidades e temperamentos. E existem temperamentos personalidades, que já fazem parte nossa. A nossa personalidade, ela é nossa, tudo pode ser moldado pelo Espírito Santo. Mas existe a personalidade que ela tem uma característica, que é a característica de perguntar. De ter essa habilidade, de ter essa curiosidade. Mas no reino de Deus, há uma diferença. O problema não está em você ser curioso em perguntar, porque nós temos que perguntar. Porque é através da pergunta que vem o aprendizado. Quando a gente está na escola, quem fez parte sabe. Se não tiver pergunta, a gente fica, gente, vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se você não estiver entendendo, a gente volta. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma pergunta? Porque é saudável haver o diálogo, haver a pergunta. Porque isso traz o crescimento. Mas não faz parte da geração ovelha, a ovelha que é intrigada. Tudo ela tem um questionamento. Tudo ela tem algo a reclamar. Essa ovelha, ela está numa situação de perigo. Porque a submissão, ela não vem pela concordância. Se você for casar achando que tudo você vai fazer em concordância, não case. Se você for ter amigos achando que tudo vocês vão concordar, não tem amigos. Entre na rota de isolamento, que é a pior rota que a gente pode entrar. É a rota de isolamento. Por quê? Porque tem pessoas que acham que tudo tem que ser na base da concordância, que tudo tem que ter uma explicação, que tudo tem que ter uma resposta. Como é que você consegue se relacionar com Deus? Porque vai haver momentos na tua vida que Deus vai mandar você fazer, vai fazer as coisas acontecer na sua vida e não vai te dar resposta. E aí? Como é que você vai reagir? Tem muita gente aí fora, ovelha perdida, afastada, revoltada com a igreja, revoltada com Deus. Por quê? Porque em algum momento ela quis uma resposta. Ela quis que Deus fizesse aquilo naquela hora que ela quisesse, que ela pediu, e Deus não fez, e Deus não respondeu. E aí ela se frustrou e saiu do rebanho. Porque como ovelhas, nós temos que aprender a nos submeter. É um exercício diário. É um exercício difícil, mas é possível, porque senão Deus não nos chamaria de ovelhas. Porque quando a liderança ela é verdadeira, ela sabe ouvir sim, ela sabe ouvir não. E isso é uma preocupação para nós, como pais dessa geração. Porque há estudos que comprovam que hoje essa geração ela tem dificuldade de receber um não. Mas começa dentro de casa.
Às vezes nós queremos responsabilizar a igreja de algo que nós estamos falhando dentro de casa, na nossa célula principal. Criamos nossos filhos sem eles ouvirem um não. Tudo que eles querem a gente faz. Tudo que eles querem está na bandeja. Tudo que eles pedem a gente faz a loucura para fazer. Não, eu vou fazer porque eu nunca tive. Eu quero dar para os meus filhos o que eu nunca tive. Dê o caráter. Dê valores ao seu filho. Dê o princípio da palavra ao seu filho. Porque se nós estivermos arraigados no princípio, nos valores de Cristo, nós faremos parte dessa geração ovelha. Nós seremos ovelhas que Deus vai nos abençoar e nós vamos continuar no aprisco. Diga amém. Quando nós somos ovelhas com o princípio instalado no nosso coração, Deus, Ele nos dá, Deus, Ele nos toma, Deus, Ele não nos dá, e a gente permanece no aprisco. Quando nós somos ovelhas que não sabemos ouvir um não, a primeira vez que o Senhor fechar a porta para nós, a gente sai do aprisco. Porque há uma dificuldade da submissão. Diga, ei, ovelhinha, tem uma característica forte em ti, hein? Diga para ela. Diga, submissão. É difícil, mas é princípio. Aplauda ao Senhor. A ovelha narral sabe que quanto mais próxima ela estiver do seu pastor, mais segura ela estará em decisões em que ela queira tomar. Quanto mais próximo você estiver do seu pastor, daquele que Deus te levantou para te guiar, pode ter certeza que mais seguro você estará. Como é feliz a gente poder precisar tomar uma decisão e ter alguém de Deus para nos orientar. É um privilégio que muitos aí fora não têm. Quantas pessoas às vezes nos param para conversar? Quantas pessoas às vezes nos param para desabafar? Por quê? Porque não tem pessoas. Não tem pessoas de Deus que elas possam conversar. E aí a alma dela está tão sofrida, a alma dela está tão ferida, está tão atribulada, que às vezes em qualquer lugar elas se abrem e conversam e desabafam e expõem sua vida. O que é isso, pastor? É a falta de um bom pastor que possa trazer orientação sobre a sua vida. E como é bom nós pregarmos aquilo que nós vivemos. Porque se hoje nós estamos aqui dentro do princípio, nesse ministério, é porque Deus colocou pastores na nossa vida para nos orientar e nos trazer ao lugar do princípio. Como é maravilhoso hoje eu olhar para trás e cada pastor que o Senhor me deu, eu tenho algo para falar dele. É muito maravilhoso. Cada pastor que o Senhor plantou na minha vida, cada um deles me trouxe um ensinamento, cada um deles me trouxe uma orientação, cada um deles me trouxe um crescimento para determinada área da minha vida. E eu só tenho a glorificar o Senhor e compreender como é maravilhoso fazer parte de uma geração ovelha. Então, se nós somos líderes e não nos submetemos, a gente pode até ser um líder, mas não um narral. Porque a nossa natureza foi roubada. Nós não temos um coração de ovelha. Às vezes Deus nos levanta. Às vezes Deus nos dá autoridade. Às vezes nós temos tudo para ser uma ovelha narral, mas a gente se perde no meio do caminho. Então aí muitos ficam com o título, mas não tem mais o coração de ovelha. É por isso que a gente vê tanto escândalo. É por isso que a gente vê tantas pessoas caindo, tantos líderes caindo, tantos pastores caindo. Por quê, pastora? Porque uma vez consagrados, acabou, foram consagrados. Mas será que eles ainda têm o coração de ovelha ou eles estão só com o título? Quem está me entendendo diz amém. Então muitas vezes aqueles líderes que estão fora de rota, que não estão mais no princípio, eles estão líderes, mas não são narral. Não tem mais o coração de ovelha. Se a confiança do pastor que fez você uma ovelha aprovada e você foi levantada, não permita que a sua natureza seja roubada. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos chamados por homens de Deus
que olharam para nós e disseram: olha, Deus tem um projeto na tua vida. Você é bom nisso. Invista nisso no reino de Deus. Sirva no reino de Deus. Se nós somos chamados, nós não podemos deixar que as ideologias do mundo, que os nossos inimigos arranquem de nós a natureza de ovelha. Nunca será sobre títulos, nunca será sobre os seus talentos, será sobre o seu coração, se o seu coração ainda é uma ovelha. Quem está entendendo diz amém e aplaude ao Senhor. Pergunta aí pro teu irmão: ei, irmão, tu é um título ou é uma ovelha? Quando você é uma ovelha, você consegue ter 10 títulos, 15 títulos, 20 títulos. Mas quando você é só um título, você não consegue ser ovelha. Você às vezes é uma coisa no reino, mas você não tá mais, você tá tão perdido que até aquilo ali te sufoca. O que era para ser uma bênção na tua vida te sufoca. Por quê? Porque você não tem mais o coração de ovelha. Quem está entendendo diz amém. Então nosso coração precisa ser um coração de ovelha. Porque quando nós temos um coração de ovelha, nós vamos conseguir ser uma ovelha narral. Diga amém e aplauda ao Senhor. Coloca aí na imagem 3. Porque eu quero abordar algo que atrapalha uma ovelha narral. Essa ovelhinha está fazendo o quê? Arengando, né? Ovelha arengueira. Tem ovelha arengueira, pastora? Pois não tem, olha. Tu já pensou numa coisa dessa? É um negócio mesmo. Pense. O que atrapalha uma ovelha narral, pastora? Pergunta aí pro teu irmão, pra essa ovelhinha que está do teu lado. O que atrapalha um narral? Diga: ciúmes e invejas. Ciúmes e invejas. Aí, vixe, mas tem muitas com o coração corrompido, com o coração possuído, que já feriram o seu caráter por sentimentos ruins. Infelizmente, é uma realidade dessa geração. Foram ungidos, mas não estão agindo de acordo com a autoridade que Deus lhe deu. Estão se tornando ovelhas arengueiras no aprisco. Para trazer aí uma leveza nesse negócio. Na verdade, tem muita gente que diz assim: eu já ouvi demais. Tanto quando eu era ovelha, como pastora ovelha, né? Porque mesmo pastora eu permanecendo ovelha. Então eu já ouvi demais essa frase: cuidado, quem puxa saco, puxa tapete. Essas ovelhinhas arengueiras, elas têm essa característica. Por quê? Porque o seu coração já está possuído. Então elas atrapalham o ministério daqueles que querem estar perto do pastor e crescer. Elas atrapalham o ministério com palavras, com sentimentos, porque o seu coração está contaminado. E digo para vocês que hoje eu estou aqui, mas é uma realidade que eu também já vivi. Não é uma realidade só sua. A gente fazia parte de um formato de igreja que quase todo ano mudava de pastor. Era algo deles, né? Algo eclesiástico deles. Cada um trabalha da sua forma. Nós não estamos aqui para falar mal. Estou só explicando como é o formato, para que vocês entendam. E aí sempre trocava 2, 3, 4. Acho que o meu pastor que eu fiquei mais tempo com ele foi uns 5, 6 anos. É por isso que eu disse para vocês que cada pastor eu tenho uma lição, um crescimento. Por quê? Porque mudavam muitos, né? Num determinado período havia essa mudança. E de todos, eu sempre tive proximidade. E eu não digo isso para me gloriar, ou para me envergonhar, ou para trazer algo de emocional. Não, eu trago isso porque é a minha realidade, é o meu testemunho de vida. Esse é o meu testemunho de vida. Porque de todos que chegavam, eu ia para perto. Sentia a dor da partida do outro, mas logo o meu coração era alimentado. Não, agora esse pastor eu preciso aprender com ele.
Então todas as ovelhas na Ral, aquelas que querem aprender, aquelas que querem crescer, elas passarão por esse mesmo processo de ovelhas que estão contaminadas, serão apelidadas por essas ovelhas. Por quê? Porque essas ovelhas estão contaminadas, então elas não suportam ver você próximo, você crescendo, você sendo alimentado. É uma realidade que nós passamos e que nós não podemos fechar os olhos para isso. Então muitas vezes na minha vida espiritual, e eu glorifico ao Senhor, porque todas essas vezes me trouxeram crescimento. Qual é a frase que você mais escuta? Eu escutava muito babona. Lá se vai a Bruna. Ô bicha babona. Lá se vem a babona do pastor. Menino, era Bruna, meu apelido era babona. Ninguém sabia meu nome completo. Era Bruna, a babona do pastor. Da pastora. Por quê? Porque era a minha característica. Eu já entendi essa geração ovelha. Eu sabia que aqueles homens de Deus, os meus líderes de juventude, os meus líderes de adolescente, eu sabia que eles iam me ensinar a caminhar. Eu sabia que eles tinham um alimento para me trazer crescimento. Se nós queremos crescer no reino de Deus, nós temos que estar perto de quem vai nos fazer crescer. Se você está perto de alguém que está há anos na igreja e não tem um crescimento, você está numa rota perigosa. Você pode estar perto de uma pessoa que está te contaminando. Cuidado com as abelhinhas, ovelha. Então, somente essas ovelhas que apelidam são as ovelhas adoecidas. Ovelhas que não querem, são doentes, elas fazem de tudo para afastar a ovelha na Ral do líder. É mesmo, pastora? Tem isso na igreja? Tem, só o que tem. Fazem de tudo, conversas, intrigas. Para quê? Para te distanciar de onde você vai crescer. Elas estão longe e não querem ver ninguém perto do pastor. Sabe aquela pessoa? Nem eu, nem tu. Tu não vai crescer, também não vai não. Não vou, também tu não vai. Abre aí Ezequiel 34:16, para não ficar só sobre as minhas palavras. Ezequiel 34:16, a gente vai ler junto esse versículo. Esse capítulo é um capítulo de instrução ao pastor, certo? Ezequiel, o profeta, está ali profetizando sobre o rebanho, porque se você for ler a Bíblia, na maioria das vezes em sermões proféticos, lá no Antigo Testamento, Deus vai ter sempre essa linguagem de ovelha, né? Deus sempre vai trazer esse comparativo do povo de Deus com um rebanho. E aí nesse capítulo 34 é um capítulo pastoral, é uma instrução ao pastor que está destruindo o rebanho, uma instrução de como o pastor deve conduzir o rebanho, cuidar das ovelhas. E aqui ele vai especificar os tipos de ovelhas. Aí Deus está falando através do profeta Ezequiel para o povo, dizendo que Ele mesmo, Deus, a perdida buscarei, a ovelha perdida. A ovelha desgarrada vai fazer o quê? Vamos lá ler comigo. A perdida, a ovelha desgarrada, a ovelha quebrada, a ovelha enferma, mas a ovelha gorda e a forte. Calma, deixa eu tranquilizar o coração de vocês, tá? Porque aí vocês vão pensar, porque a pastora é só o palito, aí fica falando de ovelha. Não, deixa, calma. Aqui é igual a ovelha negra. O que a gente aprendeu da ovelha negra? Lá no hebraico, não tem nada a ver com cor de pele, né? Tem a ver com a tradução no hebraico de ovelha louca, quem lembra? Então aqui também é a mesma coisa. Nós vamos já dizer que a Bíblia é gordofóbica. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, YouTube, calma. Ovelhas gordas e fortes. Aí eu peguei um texto aqui, né, para enriquecer a nossa noite de hoje. Por quê? Porque quando Ezequiel, na profecia, está falando sobre as ovelhas gordas e fortes, se você for estudar o rebanho, as ovelhas gordas e fortes, os pastores chamam elas de rebeldes. As ovelhas rebeldes,
As ovelhas rebeldes, elas dificultam. Elas são as ovelhas que distanciam o pastor. As rebeldes, elas atrapalham o crescimento das outras ovelhas no rebanho. Por quê? Eu vou dar algumas características do que essas ovelhas fazem. E aí você vai orando aí, pedindo ao Senhor livramento. Nem para que você seja uma e nem para que encontre uma no seu caminho. Diga amém. O que as ovelhas rebeldes, pastoras, fazem? Comem e bebem em demasia. Não tem limite. Chega no rebanho, não quer nem saber a ovelha que está com fome. Ela começa a comer, a beber, não está nem aí. Não se importa com as outras ovelhas do rebanho. Pisoteiam a comida que não deram conta de comer. Porque além delas comerem demais, elas estragam comida e ficam pisando na comida, atrapalhando ali o processo de alimentação das outras. Pisoteiam e sujam a água que as outras ovelhas têm para beber. Tu já pensou que uma bicha é endemoniada? Além dela pisotear e estragar a comida que ela está comendo, ela ainda vai lá na comida das outras ovelhas e faz a mesma coisa. E dá água. Tu entendeu, pastor? Tu tá vendo aí, pastor? Meu Deus do céu, que revelação. Aplauda o Senhor por isso. Olha aí. Ela tá na célula dela, faz a bagunça e ainda vai bagunçar nas outras células. Tu acha uma coisa dessa? Ela não se contenta em dar trabalho pro líder, aí vai lá na outra célula. Ei, pastor. Aquela célula lá, viu? Vou lhe dizer, você abre o olho que aquela célula lá é assim, é assim. A gente olha assim pro indivíduo. Coloca a carinha dela aí, a carinha. Não, tá lá. A ovelha arengueira, pode deixar ela aí. O pior, aqui o último. Aliás, o último e o não menos pior. Ela bate nas ovelhas fracas. A bicha é atribulada. Me diga se você quer uma ovelha dessa na sua célula. Não tem condição. Pense num negócio atribulado, uma ovelha dessa. Aí Ezequiel vai chamar ela de ovelha rebelde. E o que Deus faz com as ovelhas rebeldes? Diga, destrói. Porque nós lemos lá no primeiro versículo. Abre lá, Salmos 23, no verso principal. Salmos 23, 2. Coloca aí para a gente entender. Porque quando a ovelha ela é ciumenta, está com o coração contaminado, o prazer dela é ver as ovelhas perdidas, sem direção, distancia. O que Deus faz? Leva-me. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso. Passo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. O que nós aprendemos lá no verso 1? Quando Jesus vier, separará. Separa as ovelhinhas das ovelhas rebeldes. Porque ele é justiça. Diga, justiça. O mesmo pastor que hoje busca a uma ovelhinha perdida, deixa o seu aprisco com as ovelhinhas na ral. Porque quando o pastor ele deixou lá na parábola as 99, ele tinha ovelha na ral. Ou você acha que ele deixou 99 ovelhas sozinha? Diga, não. Tinha ovelha na ral lá para cuidar do rebanho. Então o mesmo pastor que o salmista está dizendo que vai refrigerar minha alma, que vai cuidar de mim, limpar minhas feridas, vai me trazer de volta para o rebanho, é o mesmo pastor que virá com justiça, que vai me guiar pela vereda da justiça e que vai recolher para ele uma geração ovelha que vive dentro do princípio. E essa geração sou eu, essa geração é você. Diga amém e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. A ovelha na ral, ela traz segurança para o pastor. É um prazer muito grande quando a gente vê líderes se formando. O nosso coração se enche de alegria quando a gente vê um líder. Coloca aí na imagem um de novo. Porque quando um líder, quando tem ovelha na ral no rebanho, quando tem uma ovelha guia no rebanho,
há uma tranquilidade no coração do pastor. Por quê? Porque essa ovelhinha, ela tem um sino. E ela que orienta as outras ovelhas. Quando ela passa balançando o sinozinho, chega o pastor, fica tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que daquele pedacinho ali, as ovelhas estão sendo cuidadas. Como é maravilhoso para um pastor chegar numa célula e saber que aquele líder é um líder narral, que está cuidando das ovelhas, que está seguindo a orientação dos pastores, que está guiando as ovelhas pela vereda da justiça, pela palavra de Deus, e não por aquilo que eu acho, que eu penso, mas por aquilo que a palavra me diz que eu tenho que fazer. Quem está entendendo diz amém. Coloca no vídeo 1 aí, só para a gente ver. No vídeo 1, nós precisamos de ovelha narral no nosso rebanho. Nós precisamos de ovelhas sedentas que queiram estar protegendo o rebanho do Senhor. Tá sem áudio? Tá sem áudio? É só pra gente ver aqui ela comendo. E aí, cada vez que ela balança, você vai observar que as ovelhinhas já olham para ela. Por quê? Porque uma ovelha narral, ela guia. Ela sabe que, as ovelhinhas sabem que quando a ovelha narral parar, elas têm que parar. Se a ovelha narral for para uma direção, todas as outras ovelhas irão junto com ela. Elas têm a ovelha narral como exemplo, como modelo. Então, você vai observar em um rebanho que a ovelha narral, ela se torna um exemplo para aquelas ovelhas. Então, qual é o perigo de eu ter uma ovelha narral que não tem um coração de ovelha? Porque ela pode botar a perder outras vidas, outras pessoas. Porque ela tem o título de liderança, mas ela não tem um coração de ovelha. Então, ela começa a perder a identidade. Ela começa a perder o sentido e o amor de estar cuidando, de estar zelando por aquele rebanho. Quem está entendendo diz amém. Se não der certo, não precisa não. É só ela balançando o sino e as outras atendendo ao chamado. Agora eu quero partir do princípio de Jesus, porque Jesus é o nosso pastor maior. Ele foi o exemplo maior. Jesus, quando ele veio à terra, ele veio, se desfez da sua glória e se tornou um líder narral. Ele veio para guiar em justiça e conduzir as ovelhas até o Pai. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos em outra direção. O que Jesus fez? Jesus veio ao mundo com um coração de ovelha. Cada vez que ela balança, as ovelhas param para vê-la. Assustou o cordeiro. Não, mas deu certo, é só esse entendimento. Que cada vez que ela balança ali, as ovelhas já param, porque esperam qual é a decisão que ela vai tomar. Para onde a gente vai? Tem que comer? Não tem. Tem que beber água? Tem que parar. Há esse entendimento, esse treinamento no mundo espiritual. Então, Jesus, ele veio à terra, se desfez da sua glória, se desfez do seu título. Para quê, pastora? Para que fosse como um cordeiro, mudo ao matadouro. Jesus veio para quê, pastora? Para ser um líder narral. Porque até ele chegar à cruz, ele foi um cordeiro. Mas antes dele chegar à cruz, ele foi uma ovelha narral. Ele foi uma ovelha que liderou, ele foi uma ovelha que influenciou. Ele foi uma ovelha que atraiu multidões a se relacionar novamente com o Pai. Quem está me entendendo diz amém. Então nós precisamos estar debaixo dessa promessa. Porque ovelha, ela entende ovelha. Ovelha tem linguagem de ovelha, ovelha compreende a dor da ovelha. Eu não posso esperar que o mundo compreenda o que eu penso, o que eu sinto. Como é que eu vou esperar que o mundo entenda os meus sentimentos, os meus princípios, aquilo que a Bíblia me ensina, aquilo que eu preciso viver? Mas infelizmente tem muita gente perdendo o coração de ovelha. Por quê, pastora? Porque está se deixando guiar por pessoas que não têm o princípio, que não entendem ovelha. Só quem entende ovelha é ovelha. E se nós somos ovelhas, temos que agir com mente de ovelha. Temos que agir dentro do princípio da palavra. Temos que viver a promessa de Deus para o nosso coração. Diga amém.
Salmos 23, 2, coloca aí. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Essa é a promessa do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos perder a natureza de ovelha. Tem muita gente dentro da igreja com um pensamento ímpio, dentro da igreja com um pensamento mundano, que às vezes a gente vai pregar a palavra, parece que a gente está pregando sem nem o quê. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não consegue entender a mente de ovelha, não consegue ter a mente de ovelha, a mente de submissão, a mente do princípio. Às vezes tem pessoas que a gente sente e diz assim, olha, esse é o princípio da palavra, você precisa viver. Não, isso aí não dá para mim não. Não tem mente de ovelha. Não entende, não compreende a revelação da palavra, parece que a Bíblia é algo fora da realidade para ela, não consegue entender o propósito, o princípio, não consegue ler, não consegue tentar entender quem são os profetas, o que são as cartas, o que são os evangelhos, o que a Bíblia quer trazer para mim, quem eu sou no mundo espiritual. Nós estamos perdendo essa geração ovelha, nós estamos perdendo ovelhas na ral, porque as ovelhas estão sendo contaminadas, não querem mais estar perto do pastor, para não levarem títulos, para não serem perseguidas. Mas ovelha do Senhor, como você vai crescer se você estiver longe do rebanho, distante? Se você vê uma ovelha distante do rebanho, você pode ter certeza que aquela ovelha está com problema, e nós vamos falar sobre isso também. Se você vê uma ovelha distante, aquela ovelha ela está com algum problema, porque a ovelha ela está perto, está junto. Porque existem muitos perigos que nós vamos aprender, porque a ovelha não pode estar longe, ovelhinha. Nós precisamos construir no nosso coração o desejo de termos ovelhas na ral, ovelhas que vão proteger o rebanho. Quantas igrejas por aí o pastor precisa se distanciar, precisa fazer uma viagem, precisa fazer alguma coisa, e quando volta a igreja está destruída. Por quê? Porque não tem ovelha na ral. Só tem líderes desonrosos, líderes que não honram a ausência do pastor, líderes que não honram, não obedecem, esperam a primeira oportunidade para falar mal, para dividir o pensamento das ovelhas. Porque nós já aprendemos que a ovelha ela tem o mesmo pensamento, uma mesma atitude, porque ela está perto uma das outras. Diga amém. Eu quero nessa noite chamar os líderes aqui para frente. Fique de pé. Podem subir no altar. Líderes de célula. Queria que você fosse ficando de pé e fechasse os teus olhos. Porque hoje, em nome de Jesus, nós vamos declarar sobre o teu coração que o Senhor vai gerar em ti um desejo de cuidar. Porque foi para isso que nós somos chamados. Deus vai gerar no teu coração o desejo de cuidar de vidas. Aleluias. Podem vir para cá, ó. Podem se ajoelhar aqui. Aleluia, Jesus. É fácil ser narral, pastora? Não, não é fácil. Não é fácil ser narral. Porque a narral ela é muito acusada, ela é muito apontada. A narral muitas vezes ela é muito criticada, mas ela é a ovelha que cuida. Ela é a ovelha que cuida do rebanho na ausência dos pastores. Ela é a ovelha que ajuda a discipular o rebanho na ausência dos pastores. Eu queria que vocês viessem aqui para o altar nessa noite. Em nome de Jesus, podem vir. Como é difícil estar dentro do processo de ovelha narral.
Como é difícil, porque muitas vezes nós estamos lá para cuidar, para amar, para discipular. Mas muitos não entendem. Muitos não compreendem o nosso esforço de ir lá, de dizer, olha, faça assim, faça dessa forma. Do jeito que você está fazendo está errado. Como é difícil viver no princípio, ensinar o princípio para uma geração que não quer mais se submeter. Como é difícil viver o princípio, ensinar o princípio a uma geração que não quer mais obedecer. Que obedecer saiu de moda. Como é difícil estar diante de uma geração que não sabe mais nem o que é a Bíblia. Porque não tem mais tempo de ler a Bíblia, porque tem muita rede social no celular. Como é difícil ensinar muitas vezes a mesma coisa. Aleluia, Jesus. Hoje Deus nos devolve ao princípio. Grande Deus. Hoje Deus nos devolve ao princípio. Hoje Deus nos devolve ao entendimento. Eu quero que nessa noite você, como ovelha, erga suas mãos para cá. Estenda suas mãos para cá. Porque aqui você está diante de ovelhas na Nahal. Você está diante de ovelhas que nos ajudam a cuidar de você. Você está diante de ovelhas que intercedem pela sua vida, que dedicam tempo em oração, na palavra, para te instruir, para te orientar, para trazer vida, para profetizar bênção sobre a tua casa. Em nome de Jesus, nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que o princípio seja restabelecido sobre a nossa vida, que arda o desejo do nosso coração de liderar, de cuidar. Senhor, que toda ovelha que esteja fora do princípio saia do arraial. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite que a ovelha que não queira viver no princípio saia do arraial, mas toda ovelha que queira se submeter ao tratamento, haverá óleo, haverá palavra, haverá unção sobre esta ovelha, para que ela seja tratada, para que ela seja curada, para que ela seja restaurada. Nós queremos declarar hoje sobre o teu coração, que o Senhor arda no teu coração hoje o desejo de ser uma ovelha Nahal, porque nós precisamos de ovelhas que cuidem, nós precisamos de ovelhas que sustentem o rebanho de Cristo. Nós somos chamados para cuidar. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Vamos lhe ungir nessa noite. Você é uma ovelha do Senhor, uma ovelha Nahal, uma ovelha líder, uma ovelha que o Senhor levantou para guiar outras ovelhas. Seja ungida em nome de Jesus. Pois um anel em meu dedo e me tirou um medo, novas sandálias e disse: vai. E Você não vai desistir do chamado. me despedi dos meus O Senhor chamou você para fazer parte da frente, para guiar ovelhas, para gerar ovelhas, para cuidar de ovelhas. Seja ungida nessa noite em nome de Jesus. Ovelha Nahal do Senhor, venha guia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Seja ungido nessa noite, ovelha Nahal. Em nome de Jesus, ungido, ungido do Senhor. Oh, Rabagassuri Nagarabacatoragai. Queimei minhas Ungido nessa noite, em nome de Jesus, ovelha.
vai capacitar, é o Senhor que vai usar nessa terra. É o Senhor que dá os talentos, é o Senhor que muda o caráter. Oh, ungido do Senhor. Ele abriu mão de sua glória, líder de avivamento, por mim. Ovelha narrar, ovelha guia, que vai guiar, que vai impactar essa juventude, que através do caráter, através do princípio, vai gerar outras ovelhas em nome de Jesus. Cabe um pouco de vinho, Ele me deu um são, cajado e pão. Pois o anel em meu dedo e me seja ungida nessa noite, guia de avivamento, líder com caráter transformado. Seja ungida, líder de avivamento, mulher de Deus, de oração, guia de ovelhas. E disse: vai. Oh, Espírito Santo. E eu me despedi dos meus pais. Você tem um lindo chamado, líder. É por isso que os contra-ataques do diabo contra a sua vida de vocês são grandes. É por isso que as lutas são grandes. É porque vocês são ovelha narral, ovelha guia, ovelha líder. Oh! Os discípulos vão ouvir a voz de vocês. Os discípulos, as ovelhas que estão debaixo da cobertura de vocês, vão dar crédito à palavra que sai da boca de vocês. Porque quem chamou vocês não foi o homem, foi o Senhor. Quem levantou vocês como ovelha narral foi o Senhor. Oh, Espírito Santo. Pra onde eu irei? Oh, meu Deus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu Oh, irei? Espírito Santo, foi o Senhor que chamou. Se eu não tenho pra onde Não tem como voltar mais no chamado. você, Não tem como largar mais o chamado, não tem. palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Seja ungido, ovelhas. Vida eterna sou. O Senhor vai levantar no meio desse rebanho ovelhas narrar, ovelhas líderes. Deus chamou vocês para ser a diferença. Fui encontrado. Oh, vocês estão num processo de crescimento. Processo de crescimento. Logo. Estão só num processo de crescimento. Logo você estará aqui sendo uma ovelha narral também ungida. O Senhor está te vendo. O Senhor sabe da tua capacidade. O Senhor sabe da tua fidelidade. O quanto tu almeja ser uma ovelha narral. O Senhor sabe o quanto tem desejado isso. O Senhor sabe o quanto tem desejado isso. Está aqui na frente também liderando, sendo uma líder de célula. Encontrado pelo teu amor. Sendo líder de célula. Teu amor. Oh, Espírito Eu Santo. sou Jesus. Espírito de Deus. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você. Ser um com você. Espírito Santo. Somos um com você. Somos um. Ora bagaçurina garaba catora.
Fique de pé nessa noite. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Se eu não tenho pra onde voltar, Todo líder, todo pastor tem que ter um cajado, tem que ter autoridade. Deus, palavra de vida eterna. Todo pastor, todo líder tem que ter o seu cajado. Cajado para guiar a ovelha, para exortar a ovelha. Feche seus olhos, continue de olhos fechados. Continue de olhos fechados. Espírito Santo, não perca o seu cajado, não perca o seu chamado, não jogue fora aquilo que o Senhor te deu. Não tenha medo de exortar a ovelha, não tenha medo de guiar, porque Deus sabe o quanto você quer o bem para a sua célula. Deus sabe o quanto quer o bem para as ovelhas que o Senhor entregou nas tuas células. Vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. De 3 em 3, vem aqui, ó. As lutas De 3 em 3. estou só, te senta aqui. A vida é mesmo assim. Segura a autoridade. Tantas aflições eu Não solte o cajado que o Senhor deu para vocês. Deus tem dado autoridade, unção, poder. É o Senhor que capacita. Não largue o cajado do Senhor, líderes de avivamento. Deus vai colocar na boca de vocês palavras de sabedoria para guiar as ovelhas. Deus vai colocar na boca de vocês palavras de autoridade profética. Receba em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor. Receba a autoridade da parte do Senhor nessa noite. Receba a autoridade da parte do Senhor nessa noite. Não largue o cajado que o Senhor entregou a vocês, líderes de avivamento. Não largue o cajado que o Senhor entregou a vocês. Hoje o Senhor derrama da sua autoridade sobre a vida de vocês, sobre a boca de vocês. Autoridade para conversar, para discipular. Autoridade para guiar os ovelhos discípulos. sempre a me proteger. Senta aqui. Quando o vento sopra receba nessa noite a autoridade da parte do Senhor. A autoridade para guiar aqueles meninos na célula. Grande é a responsabilidade sobre aquelas vidas, sobre aqueles adolescentes. É o Senhor que vai te dar as armaduras certas para conquistar mais ainda. É o Senhor que vai colocar palavras certas para conversar, para discipular aquelas crianças. Em nome de Jesus. É o Senhor que dá autoridade e projetos para essa juventude. É o Senhor que dá autoridade e projeto para esses jovens. Um líder de avivamento, um pai de multidão. Um líder que gera ovelha. Um líder que tem autoridade. Palavra profética, palavra de vida. Palavra de restauração e de conquista. Eu tenho chamado e jamais vou me calar. Eu tenho chamado o evangelho a anunciar. Já derramou de palavras de autoridade, sabedoria sobre cada um em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Oh, que o Senhor capacite cada um nessa noite com palavras, com discernimentos espirituais, dons espirituais para ministrar sobre vidas, cuidar de vidas, conquistar territórios difíceis. Em nome de Jesus, unção para conquistar territórios. Xerere cantarabarabarás, querere cantarabarabarás, chorere cantarabarabarás. Evangelho anunciar, eu fui escolhido. Sabedoria, entendimento e
nome de Jesus. No ventre da Profetizamos, Senhor, teu crescimento. Porque é tu que capacita, Senhor. É tu que fortalece, que livra sobre cada palavra contrária. Nós profetizamos hoje crescimento sobre esses líderes. Nós profetizamos, Senhor, crescimento sobre eles. Que nenhuma palavra paralise os teus filhos. Que nenhuma palavra paralise o crescimento dos teus filhos, Senhor. Nós profetizamos hoje, em nome de Jesus. Vai, Jeremias. Aqui, Jeremias. Deus, em nome de Jesus, meu Deus, nós derramamos autoridade sobre a vida do teu filho. Que o teu filho não possa largar o cajado, meu Deus, a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, em nome de Jesus. Usa o teu filho naquele território, usa o teu filho nessa cela, meu Deus, para guiar, para ensinar, meu Deus amado, para ter palavra de autoridade sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho anuncia, Eu tenho chamado, e jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. segura aí, Jerei. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Todos aqueles que têm um chamado da parte do Senhor, coloca a mão sobre a sua cabeça nessa noite. Eu quero profetizar que você vai ser um líder de célula, vai tomar conta de vidas. Eu quero profetizar que no próximo ano tu vai estar aqui nesse altar. A tua casa vai ser uma célula. Ai, tu vai ser uma ovelha na rua, uma ovelha líder, uma ovelha guia. Porque o Senhor te chamou para um propósito. O Senhor te chamou porque grande é o chamado dele na tua vida. Eu quero profetizar que logo, logo tu será levantado como um co-líder, como um líder de célula. Tudo isso para o nome do Senhor ser glorificado. O que é isso, pastor? Tu está no processo de crescimento, processo de crescimento, de aprendizado. O Senhor te chamou para você estar na frente. O Senhor te chamou para você ser o cabeça, não cauda. Em nome de Jesus, você tem um lindo chamado da parte de Deus. Se você crê, diga eu creio, pastor. Diga eu acredito, pastor. Pois declara lá no alto, diz assim, ó. Chamado, e jamais vou me calar. Eu tenho chamado. O Evangelho anuncia, eu fui escolhido. Desde o ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Bata salve de palmas bem forte ao Senhor. Diga eu sou uma ovelha narral. Oh glória, você é essa ovelha narral, meu irmão. Acredite, acredite. Ah pastor, mas eu sou essa ovelha e como é que eu não estou liderando ainda? Você está num processo de Deus. E eu acredito que logo, logo você vai estar aqui em cima desse altar, liderando também, tomando de conta de vidas, amém? Mas isso você tem que querer, quem quer? Eita, meu irmão, só uns 4. Quem quer? Oh, glória, amém. Glória a Deus. Escute isso. Sábado agora, sábado depois da manhã, né? Olha aqui, olha aqui. Só quem é mulher aqui diz eu.
As mulheres, levanta a mão para me ver o quanto de mulher tem aqui. Só a mulher, viu? Pronto, glória. Sábado agora, meu irmão, tem uma rede especialmente para você, né, amor? Vem aqui. Pastora, né, vai estar na frente dessa rede de mulheres. Só quem vai estar na última rede de mulheres da Vida Nova do ano de 2022, viu? É a última do ano. Só quem vai estar nessa rede de mulheres dá um grito de júbilo. Quero te ver aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Como é um tema, outubro, né? Eu queria que você viesse com uma peça rosa, nem que fosse um brinco. Alguma peça rosa, tá certo? Que você colocasse no seu look uma cor rosa. Não precisa ser a roupa toda, né? Uma blusa, ou a calça, ou a sandália, a tiara, não sei. Você colocar alguma coisa rosa aí no teu look, tá certo? Nós tínhamos comentado que a gente estava se programando para fazer um café. Mas aí, houve alguns imprevistos, não... Oi. E aí, mas a nossa rede vai começar às 7 horas. Diga 7 horas. Ministério, diga 7 horas. Sábado, a nossa rede vai iniciar às 19 horas. Por quê? Porque são muitas programações, né? Então, a gente precisa começar no horário. Amém? Como a gente está iniciando, né? Para a glória de Deus, a gente tem iniciado os nossos cursos no horário de tolerância limite com os meninos. E sábado não vai ser diferente. A gente vai iniciar nossa rede 7 horas, que é para dar tempo da gente fazer toda a programação que a gente está fazendo aí, se preparando com o pessoal, tá certo? Então, 7 horas esteja aqui com uma peça rosa para a gente celebrar essa noite com muita festa, amém? Amém, vai ser lindo, vai ser top, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor possa estar sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa. Que as bênçãos do Senhor possam estar sobre a tua família, se você crê. Shalom, shalom, igreja do avivamento!